Boa noite. Boa noite. Supremo mantém Moreira Franco no ministério e com foro privilegiado. Ele é citado em delação da Odebrecht. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é denunciado por lavagem de dinheiro. Ele já é réu em mais 3 ações penais. Base de Temer no Senado tenta, mas não consegue adiantar a aprovação de Alexandre de Moraes para o Supremo. Saques das contas inativas do FGTS começam no dia 10 de março com um esquema especial nas agências da Caixa. Polícia de São Paulo indicia 19 pichadores por associação criminosa e vereadores discutem projeto que cria multas. Assessor de Segurança Nacional deixa o governo Trump. Ele mentiu sobre uma conversa com o embaixador russo. A polícia identificou 19 pichadores de 2 grupos que atuam em São Paulo. Eles vão ser indiciados por associação criminosa. E hoje a Justiça proibiu a Prefeitura de apagar grafite sem autorização do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural. Em caso de descumprimento, a administração municipal será multada. No topo do prédio, eles se penduram com rolos de tinta para alcançar a fachada. Essas imagens, que fazem parte do inquérito, estavam na internet. Foram postadas pelos pichadores, que tomam o cuidado de esconder o rosto. Mesmo assim, 19 pessoas, 14 homens e 5 mulheres, foram identificadas e serão indiciadas por associação criminosa. Segundo a polícia, eles integram 2 grupos que juntos teriam pichado dezenas de prédios, museus e pontes, entre elas a Estaiada. Esta manhã, uma audiência pública na Câmara de Vereadores envolveu grafiteiros e associações de moradores no debate sobre a intenção da gestão Dória de endurecer a repressão aos pichadores. E a maioria da comunidade realmente é contra a pichação, né? E eu acho que a gente tem que se basear realmente na vontade da maioria. Isso é democracia, por uma questão de democracia. Vamos gastar energia realmente com disque denúncia disso, com tanta coisa para a gente resolver? A gente não tem polícia para cuidar da nossa segurança. E, de repente, um disque denúncia para uma pichação é o que vale. Então, para mim, eu acho que tem coisas mais importantes a se avaliar. Na semana passada, os vereadores aprovaram, em primeira votação, um projeto de lei que estava na gaveta desde 2005 e que cria o Disque Pichação, um serviço de telefone para receber denúncias de vandalismo. Além do aperto da fiscalização, a proposta deve ser alterada pelos vereadores da bancada do governo para incluir no texto do projeto de lei punições e multas pesadas para os infratores. O prefeito João Dória defende o valor de R$5 mil e o dobro disso em caso de reincidência e considera irregular qualquer intervenção que não tenha autorização do dono do imóvel. Embora o projeto não defina, o secretário de Cultura estabeleceu a diferença para a prefeitura entre grafite e pichação. Pichações são, quase sempre, assinaturas feitas com letras estilizadas por pessoas que querem marcar a sua presença naquele local. Grafites não têm essa característica. Eles podem até ter uma assinatura, eventualmente, mas são desenhos, são intervenções que misturam cor, que misturam formas. Impossível fazer um tipo de análise nesse tipo. O que eu acho que se discute é autorização ou não. Se uma pichação foi feita, embora xingando o prefeito ou o presidente, se tiver autorizada, ela pode existir. Agora, se um mural, se o Cobra faz alguma coisa sem autorização, ele vai preso e processado. E hoje, a Justiça proibiu a Prefeitura de apagar grafites de forma aleatória. Pela decisão, a pintura só pode ser removida com o aval do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, sob pena de multa de R$500 mil por dia. Pois é, está marcada para agora à noite a segunda votação do projeto que prevê o endurecimento da lei contra os pichadores. A repórter Fernanda Azevedo está na Câmara Municipal e tem mais informações. Fernanda. Estela, a votação ainda não começou. Os vereadores passaram a tarde discutindo alterações que pretendem fazer ao projeto de lei que foi aprovado em primeira votação na semana passada. A bancada do governo apresentou um texto substitutivo que propõe uma multa de R$5 mil para quem for pego pichando
Essa multa pode chegar a R$10 mil em caso de reincidência ou se o bem pichado for um monumento ou então um bem tombado. O texto também prevê regras mais rígidas para a tinta de tinta spray. Como eu disse, tudo isso ainda está em discussão. Aqui a oposição também apresentou vários textos substitutivos que modificam o projeto. E como a reportagem da Carla Rodeiro mostrou há pouco, a Justiça proibiu hoje a Prefeitura de São Paulo apagar grafites de forma aleatória, sem o consentimento do Conselho do Patrimônio Histórico. Nós consultamos a Prefeitura sobre essa decisão. A Prefeitura se posicionou dizendo que vai recorrer da decisão assim que for notificada e que pretende apresentar para a Justiça um projeto que está estudando para estimular o grafite na cidade de São Paulo. Voltamos ao estúdio. O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, anunciou que foi aberta uma investigação que vai apurar a participação de policiais militares em atentados contra ônibus no estado. Hoje foi publicada no Diário Oficial do Estado a instauração dos primeiros inquéritos e processos administrativos que podem terminar com a demissão de 155 policiais militares envolvidos nos protestos no estado. Ao todo, 703 policiais militares são investigados. Eles foram indiciados pelo crime de revolta, que é quando os militares se reúnem armados, ocupando o quartel e agindo contra a ordem recebida de superior. Caso sejam condenados, os PMs podem pegar de 8 a 20 anos de prisão. A condução dos inquéritos é feita pela Corregedoria da PM. Os procedimentos têm prazo inicial de 30 dias para serem concluídos. No fim do prazo, alguns militares podem perder a farda. Os policiais vão ter o ponto cortado desde sábado, dia 4 de fevereiro, quando começaram os protestos de parentes na porta dos batalhões. As mulheres de policiais militares do Espírito Santo desistiram de pedir o reajuste inflacionário para a categoria, mas querem melhores condições de trabalho. O governo não aceitou a proposta porque os pedidos teriam impacto financeiro. Além disso, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, uma força-tarefa vai investigar a participação de PMs em atentados contra ônibus. Para o secretário André Garcia, embora o movimento esteja perdendo força, há um lado que aposta em atentados. No quinto dia de protesto e mobilizações no Rio de Janeiro, parentes e mulheres de policiais militares desocuparam 4 batalhões. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou hoje que 9.000 homens das Forças Armadas vão ajudar no policiamento do Rio. A liberação das Forças Armadas foi autorizada pelo presidente Michel Temer, atendendo à solicitação do governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, que teve o mandato cassado pelo TRE. Os militares ficam no Rio até o dia 22 de fevereiro. Nós vamos colocar um efetivo de 9.000 homens para realizar essa operação preventiva da garantia da lei e da ordem. Então, diferentemente do que se passou e vem se passando em alguma medida no Espírito Santo, não há descontrole, não há desordem e, como os senhores sabem, o policiamento, em que pese os protestos, está na ordem de 95%, 97% nas ruas, realizando as suas missões. O ministro Raul Jungmann explicou que as Forças Armadas vão ter poder de polícia. Os policiais vão atuar no reforço da segurança em locais onde não vai ocorrer o desfile de blocos carnavalescos. De acordo com o ministro, na Assembleia Legislativa, onde têm acontecido vários protestos de servidores, o policiamento vai ser feito pela Força Nacional, com a ajuda da Polícia Militar. Os protestos dos parentes de policiais militares do Rio de Janeiro continuam nas portas de alguns batalhões desde a semana passada. Eles reivindicam melhores condições de trabalho, pagamento do 13º salário e regime adicional de serviço. A Defensoria Pública de São Paulo, por meio do seu núcleo especializado de situação carcerária, encaminhou ao Procurador-Geral da República um pedido de federalização do julgamento de policiais militares acusados do assassinato de 111 detentos no chamado Massacre do Carandiru,
em 2 de outubro de 1992. Passados mais de 24 anos, a Justiça ainda não determinou responsáveis e punições pelas mortes. Entre 2013 e 2014, decisões do Tribunal do Júri condenaram 74 policiais, apenas que variam de 48 a 624 anos de prisão. Em setembro de 2016, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento de recursos, anulou as condenações. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, que já está preso desde 2015, e mais 4 assessores foram alvos hoje da 5ª fase da Operação Sodoma. A operação investiga desvio de dinheiro público e pagamento de propinas por uma empresa de informática em um posto de gasolina do estado, em benefício de uma suposta organização comandada por Silval Barbosa. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos são investigados em fraude de licitação, corrupção, peculato e organização criminosa em contratos públicos. O esquema teria desviado pelo menos 300 milhões de reais entre 2011 e 2014. Além de Barbosa, preso em outra fase da mesma operação desde 2015, foram presos Francisco Anis Fayad, Valdísio Juliano Viriato, Silvio César Correia Araújo e José Jesus Nunes Cordeiro. A base do governo não consegue antecipar Sabatina de Alexandre de Moraes, indicado para a vaga no STF. Ele será ouvido pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira, dia 21. A base governista queria antecipar a sabatina para amanhã, mas a oposição protestou e o vice-presidente da CCJ, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, que também faz parte da base de Temer, marcou para dia 21. A antecipação tinha sido pedida pelos senadores Romero Jucá e Renan Calheiros, do PMDB. Os dois são investigados na Lava Jato. Então nós queremos rapidez na Lava Jato, nós queremos rápida investigação e, portanto, queremos o pleno do Supremo completo. O também alvo de inquérito no esquema de corrupção na Petrobras, senador Lindbergh Farias, do PT, reclamou. Vossa Excelência, o PMDB propôs isso aqui, é gravíssimo. É um escândalo. Hoje, o relator do caso na CCJ, o PMDBista Eduardo Braga, leu o parecer sobre a indicação de Alexandre de Moraes. De acordo com o senador, o indicado mostra ter experiência profissional, formação e afinidade intelectual e moral. É relevante mencionar que diversas entidades da sociedade civil divulgaram notas públicas em que demonstram seu apoio ao indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Anastasia disse que a realização da sabatina na próxima semana vai dar aos senadores condição de analisar as informações contidas no relatório de Eduardo Braga e permitir a participação dos cidadãos. Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer para a vaga de Teori Zavascki, morto no dia 19 de janeiro num acidente aéreo em Paraty, no litoral do Rio. O nome de Moraes ainda precisa passar por votação na CCJ e no plenário do Senado, o que também deve ocorrer na próxima semana. Ele precisa ser apoiado por, no mínimo, 41 senadores. Se for para o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes vai ser o revisor dos processos da Lava Jato. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a escolha do novo ministro da Justiça. O nome do deputado Rodrigo Pacheco, indicado pela bancada do PMDB na Câmara para ser o novo ministro da Justiça, subiu no telhado. Acossado por uma crise no setor de segurança, as voltas com sinais de descontentamento na Polícia Federal e crivado de críticas por passar a impressão de que gostaria de embaraçar a Lava Jato, Michel Temer passou a considerar, veja você, a hipótese de acomodar na pasta da Justiça uma pessoa capaz de inspirar mais credibilidade do que desconfiança. Se prevalecer o bom senso, Temer fará por pressão o que deveria fazer por opção. Não bastasse o inconveniente de ter na Justiça o representante de um partido que está todo enlameado no maior escândalo de corrupção já desvendado no país, o escolhido do PMDB da Câmara reúne credenciais que o descredenciam. Descobriu-se, por exemplo, que Rodrigo Pacheco já foi advogado de mensaleiros e é um crítico dos poderes de investigação concedidos ao Ministério Público. O debate sobre a escolha do novo ministro da Justiça ocorre contra um pano de fundo conturbado, marcado pela movimentação do PMDB para estancar a sangria da Lava Jato.
Os pajés do PMDB gastam muita saliva para assegurar que não tem motivos para conspirar porque estão limpinhos. Não tem nada a ver com os arrombamentos na Petrobras, não se apropriaram de verbas alheias, não praticaram corrupção, dizem eles. Então tá. Não seremos nós que vamos discutir com especialistas. Mas é bom que Michel Temer escolha um nome técnico para o Ministério da Justiça. Boa noite. Uma exposição em São Paulo celebra o centenário da primeira mostra de arte moderna realizada no Brasil. O espaço reúne 70 obras da paulistana Anita Malfatti e permite uma ampla visão da criação da artista. O japonês. A estudante. Olhando hoje, pode parecer exagero, mas em 1917, essas obras causaram polêmica na tradicional São Paulo da época. Se fosse hoje, teria viralizado nas redes. Todo mundo queria ver, ainda mais depois de uma crítica de Monteiro Lobato, que comparou as telas com arte de manicômio. Inicialmente, a exposição foi recebida com muita curiosidade, mas depois do artigo do Lobato, talvez essa curiosidade não fosse tanto de ver a novidade, mas assim de condenar a novidade. Financeiramente, o estrago foi grande. De 8 obras vendidas, 5 foram devolvidas. E a paulistana, recém-chegada da Europa, Anita Malfatti, precisou se defender do mundo. Mal sabia ela que fazia história. A mostra, com essas telas, é considerada a primeira exposição modernista do país e o estopim do que seria, em 1922, a Semana de Arte Moderna. A foto mostra uma das entrevistas que a jornalista Regina Helena, de A Gazeta, fez com a artista anos mais tarde. Entre longas conversas, confissões de Anita Malfatti. Uma vez eu perguntei se ela não tinha raiva do Monteiro Lobato. Ela disse, não tenho raiva nenhuma, não. E ela dizia, então, que era mais ou menos natural, que eles estavam acostumados com uma determinada pintura e ela começou a fazer outra pintura. 100 anos se passaram desde a revolucionária estreia aqui em São Paulo de Anita Malfatti e que mudou a história da arte no Brasil. Mas a exposição de agora celebra não só essa fase, mas todas as que vieram depois e traz uma oportunidade rara de ver pessoalmente quadros como estes dois, que são de coleções particulares e que nunca foram expostos ao público em geral antes. Localizar as obras nos acervos públicos é relativamente tranquilo, porque eles são públicos, mas localizar as obras nos acervos particulares, nas coleções particulares, é um trabalho de detetive. São cerca de 70 obras, entre desenhos e pinturas, e que, olhando bem, respondem a outro julgamento pesado. Por causa de temas populares e nacionais, chegaram a dizer que Anita Malfatti não aguentou tantas críticas e regrediu. Mas a famosa tela O Tropical, por exemplo, que também está na exposição, é de 1916, antes mesmo da tal polêmica do Monteiro Lobato, ou seja, ela já pintava a seu modo antes de tudo. E essa liberdade ela levou por toda a carreira e para as entrevistas também. A própria Anita contou que queria interpretar a alma popular brasileira. E foi assim que fez. Me impressionou hoje aqui que uma mulher tão frágil conseguisse ter traços tão firmes, tão potentes, tivesse aquela força de pintura que ela sempre teve, né? A exposição Anita Malfatti, 100 anos de arte moderna, fica em cartaz no MAM, o Museu de Arte Moderna, no Parque Ibirapuera, até o dia 30 de abril. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. A entrada custa R$ 6,00. Aos sábados é de graça. Prefeito João Dória, do PSDB, participa em Dubai, nos Emirados Árabes, do primeiro evento internacional da gestão para divulgar o programa de privatizações que pretende promover em São Paulo. João Dória se reuniu com prefeitos de diversas cidades do mundo e investidores. Ele apresentou um vídeo sobre a cidade. São Paulo, City of the World. Com pouco mais de 4 minutos, a apresentação mostra São Paulo como uma das maiores cidades do mundo em número de habitantes. Destaca a pluralidade de imigrantes e o protagonismo econômico de São Paulo na América Latina e em mercados emergentes.
O objetivo do vídeo é promover os 55 lotes de privatização, concessão e PPPs definidos pela Secretaria de Desestatização e Parcerias, criada na atual gestão. Em um dos trechos da apresentação, a Prefeitura afirma que a cidade passa pelo maior programa de privatização da sua história. A apresentação cita vantagens de negócios em diversos equipamentos públicos, como o Parque Ibirapuera e o Mercado Municipal, o Autódromo de Interlagos, o Estádio do Pacaembu, o Complexo do Anhembi, que inclui o Sambódromo, o Centro de Exposição e a parte onde são realizadas as feiras. O vídeo ainda diz que o objetivo também é conceder à iniciativa privada os 29 terminais de ônibus, o bilhete único, a iluminação pública e até o serviço funerário. Dória está divulgando os compromissos da viagem nas redes sociais. Em uma das publicações, ele afirma que há grande aceitação das propostas de desestatização. O prefeito segue para Doha, no Catar, e volta a São Paulo no domingo. Advogados do ex-presidente Lula pediram ao juiz Sérgio Moro a absolvição sumária de Marisa Letícia em ações da Lava Jato. Marisa, morta no último dia 3, vítima de um AVC, respondia pelo crime de lavagem de dinheiro. A defesa de Lula argumenta que o falecimento é causa de extinção da punibilidade na forma do artigo 107 do Código Penal. Os advogados destacam ainda que outro artigo do Código de Processo Penal determina a absolvição sumária em caso de extinção da punibilidade. A Justiça ainda não se manifestou sobre o pedido. O Ministério Público Federal denunciou o ex-governador Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro. Cabral e outros 10 que também foram denunciados são acusados de lavar mais de 39 milhões de reais por meio de entregas de dinheiro em espécie e até compras de joias e outros artigos de luxo. Para os procuradores, o grupo teria liderado a ocultação de 317 milhões de reais no exterior. As investigações fazem parte das operações Calicute e Eficiência, desdobramentos da força-tarefa da Lava Jato no Rio. Se a denúncia for aceita, Cabral vai se tornar réu pela 4ª vez. Ele está preso em Bangu desde novembro do ano passado. O PMDBista é acusado de cobrar propina de empreiteiras. Ontem ele passou mal na cadeia e precisou ser levado para fazer exames. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio não informou qual foi o problema de saúde dele e quais procedimentos médicos foram feitos. Segundo a Secretaria, o ex-governador já voltou para a cadeia e passa bem. Supremo mantém Moreira Franco no ministério e com foro privilegiado. A decisão foi do ministro Celso de Mello. O decano da corte entendeu que a nomeação não teve desvio de finalidade. Rede e PSOL questionavam que a ida dele para a Secretaria-Geral da Presidência era para proteger o ministro e citaram a nomeação de Lula para a Casa Civil de Dilma. Moreira Franco tomou posse no dia 3. Ele foi citado na delação premiada de Cláudio Melo Filho, ex-diretor da Odebrecht, acusado de receber 3 milhões de reais de propina, o que ele nega. A nomeação de Moreira Franco teve uma guerra de liminares. 3 juízes chegaram a suspender a posse, mas as decisões foram derrubadas depois. A última tinha mantido o PMDBista no cargo, mas sem o foro privilegiado. No entanto, agora, com a decisão de Celso de Mello, Moreira Franco só pode responder eventuais investigações no Supremo Tribunal Federal. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Posso traduzir para você a notícia? A notícia quer dizer o seguinte: o Temer recebeu um aval do Supremo Tribunal Federal para blindar o seu amigo e agora consagrado ministro na Secretaria-Geral da Presidência, com direito à prerrogativa de foro. Bom, o Temer ontem reuniu a imprensa, não para dar uma entrevista, mas agora ninguém dá mais entrevista, é tudo comunicado oficial e a imprensa só reproduz, né? Bom, que ele não ia blindar ninguém, isso é um absurdo, porque com ele é o seguinte: o ministro dele que for denunciado será afastado provisoriamente até que a denúncia seja retirada. O que for se tornar réu, esse será afastado definitivamente. Bom, os jornais hoje dão uma estatística interessante. A média do tempo que o
procurador-geral e atual engavetador-geral da República, Rodrigo Janot, leva para fazer uma denúncia 680 dias. O Temer tem mais 686 dias na presidência. Ou seja, ele tem duas chances. Ou o povo esquece o que ele prometeu, ou então ele afasta mesmo, que daí a 6 dias o outro presidente que foi eleito em 2018 vai assumir, tudo bem. Quer dizer, o Temer deu uma de malandro. Ele vendeu um peixe que já estava podre, mas escondeu o cheiro. Ele blindou o Moreira Franco, que foi consagrado como qualificado pelo qualificado decano do Supremo, Celso de Mello. Acontece que o Moreira Franco não tem só essa sujeirinha lá na Lava Jato. Não, na biografia dele ele tem uma sujeira grossa, viu, que ninguém está lembrando. Em 1982, ele foi o beneficiário da maior fraude eleitoral da história do Brasil, num caso chamado Proconsult, em que os militares que estavam no poder, os bicheiros, e com uma ajudinha ali da Rede Globo, tentaram roubar votos de Leonel Brizola, acrescentando votos brancos e nulos na chapa do Moreira Franco. Mas quem é que vai ligar isso tanto tempo depois, né? O Moreira vai gozar daquela impunidade que o Supremo dá aos que têm colarinho branco e mandato. Sérgio Moro condenou 120 até o fim do ano passado. O Supremo, nenhum. 120 a 0. Tá bom para você? Se não tiver, voltamos a conversar a respeito quinta-feira que vem, direto ao assunto. Até. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a autorização de uso de balas de borracha e bombas de efeito moral pela Polícia Militar em manifestações. A potinha é pequena, mas a Margarida faz grandes transformações aqui dentro. Há 35 anos na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, ela costura de vestidos a cortinas e muitos reparos de clientes como o Renê. Nós cometemos um erro, vamos repetir a reportagem sobre o Tribunal de Justiça que confirmou o uso de balas de borracha e bombas de efeito moral pela Polícia Militar em manifestações. A Defensoria Pública de São Paulo havia recorrido da decisão em novembro de 2016, mas a liminar foi mantida pelo presidente do Tribunal de Justiça. Em abril de 2014, a Defensoria Pública entrou com um processo questionando os excessos da polícia nas manifestações de rua de 2013, contra o aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público. A decisão judicial favorável saiu em outubro de 2016. No mês seguinte, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu a decisão. No despacho, o presidente do TJ afirma que padronizar e burocratizar determinadas condutas, tolhendo a atuação da Polícia Militar, coloca em risco a ordem e a segurança pública. E agora sim, algumas costureiras de bairro e franquias de conserto e customização de roupas estão vendo os negócios melhorarem, mesmo em época de crise. A potinha é pequena, mas a Margarida faz grandes transformações aqui dentro. Há 35 anos na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, ela costura de vestidos a cortinas e muitos reparos de clientes como o Renê, que veio com 3 calças já usadas. Eu procuro sempre arrumar, né? Isso é mais barato e eu consegui dar uma emagrecida, então trouxe as calças para dar uma apertada. A Margarida cobra R$20 para fazer a barra original, 10 minutinhos e pronto. Nesse ritmo, ela não para. Até porque nos últimos meses o trabalho aumentou bastante. Aumentou o número de pedidos, entendeu? Tá bom, tá bombando. Bombando também está o serviço da Alexandra. Além das barras, que ela cobra R$18, as customizações ganharam espaço. Esse vestido, por exemplo, foi completamente refeito. Esse aqui era um tubinho reto e a menina quis mudar. Ela fez um decote vazado embaixo, um detalhe na cintura e mais curto, para não perder o tecido dela, e ela mudou o modelo. Ou seja, ganha um vestido novo. Ganhou um vestido novo. Valor do serviço, R$120. Segundo Alexandre, esse tipo de trabalho mais robusto aumentou 80% no ano passado. E ela até precisou de mais mãos na máquina. A gente tem umas meninas que trabalham com a gente, mas elas trabalham em casa.
Ponto certo nessa história que as pessoas estão ajustando mais as roupas e também o bolso e a cultura de só comprar artigos novos. E essa tendência de customizar, reaproveitar, reformar faz da velha e boa costura um bom negócio. Para você ter ideia, essa rede aqui em São Paulo teve uma alta de 75% no faturamento em 2016. As lojas dessa rede são na maioria em shoppings e os preços um pouquinho mais salgados. Aqui a barra da calça, que nas costureiras de rua custam R$18, R$20, aqui sai por R$30. A diferença no preço, segundo o gerente da rede, com 12 lojas na capital, ocorre pelos treinamentos de pessoal e garantia da peça. E hoje aqui no Brasil, devido ao momento financeiro que todos nós vivemos, as pessoas preferem até o seu guarda-roupa, escolher lá 4, 5, 6 peças, trazerem às nossas lojas, transformarem, customizarem, às vezes uma peça vira duas, um vestido pode virar uma blusinha e uma saia, do que ir até o shopping fazer um investimento maior para comprar uma peça nova. Mas quem falou que o cliente que paga mais dá ponto sem nó? Essa médica afirma que, além do serviço, a comodidade também é um ajuste importante. Eu acho que acaba sendo mais caro, mas realmente pelo comodismo em si é melhor. O governo divulgou o calendário de saque das contas inativas do FGTS. A Caixa Econômica Federal tem a expectativa de que 30 bilhões de reais sejam injetados na economia com a liberação. Quem faz aniversário em janeiro e fevereiro vai poder sacar a partir do dia 10 de março. Para os aniversariantes de março, abril e maio, a retirada do dinheiro vai ser liberada a partir do dia 10 de abril. Quem nasceu em junho, julho ou agosto, a partir de 12 de maio. Em setembro, outubro ou novembro, fica para 16 de junho. E quem nasceu em dezembro vai ter o saque liberado em 14 de julho. A data limite para as retiradas é 31 de julho. Tem direito ao pagamento de conta inativa o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. As 1.891 agências da Caixa vão abrir mais cedo, de 15 a 17 de fevereiro, e também aos sábados próximos às datas de saque. No evento da divulgação do calendário, o presidente Michel Temer aproveitou para defender a reforma trabalhista. Segundo a interpretação dele, a Constituição já traz o enaltecimento das convenções e acordos coletivos. Nós temos um certo desprezo pela Constituição Federal, aliás. Um amigo meu, professor, sempre dizia, olha, quando está na Constituição, as pessoas não prestam muita atenção. Se estiver na lei ordinária, passa-se os olhos. Se estiver em decreto do Executivo, como há sempre a ideia muito forte de centralização, as pessoas prestam muita atenção. Trabalhadores que tenham dúvidas sobre como fazer a retirada do fundo de garantia podem acessar o site da Caixa. Vendas no comércio em 2016 têm a maior queda desde 2001. No ano passado, o varejo brasileiro recuou 6,2% na comparação com 2015, informou hoje o IBGE. No ano, a maioria dos segmentos mostrou taxas negativas. Os setores que mais puxaram a queda geral do varejo foram as vendas de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que tiveram o pior resultado desde 2003. E na tentativa de uma renda extra, muitas pessoas estão se inscrevendo para trabalhar como ambulante no Carnaval de São Paulo. Neste ano, o credenciamento dos ambulantes para o Carnaval está concentrado num galpão na Barra Funda e a entrega dos kits é com hora marcada. Credencial, colete e um isopor tamanho padrão. Caliane e Milton se inscreveram pela primeira vez. A gente decidiu porque, como estava difícil o dinheiro, ele ficou desempregado, então para dar uma ajuda na renda. Você acha que pode ter um lucro de quanto? Uns R$1.500 a R$2.000. A Glaia, que em outros anos era clandestina, agora preferiu vender com autorização. No ano passado eu também trabalhei sem a credencial, mas correndo de todo mundo, me escondendo, fiscal. Me escondendo. É. Esse ano vai ficar mais tranquilo com a credencial? Eu vou ficar tranquila. Só pode se inscrever quem tem mais de 18 anos e mora na cidade de São Paulo. Os ambulantes têm autorização para vender cerveja, água e energético da marca patrocinadora também durante o pré-carnaval e só podem atuar na região onde se inscreveram. Eu mesmo sou de Pinheiros, mas tem os pessoal de
Vila Mariana, Santana, não pode invadir, né? Eles recebem também um treinamento rápido, onde são alertados sobre a venda ilegal de bebida alcoólica a quem tem menos de 18 anos e orientados, inclusive, a pedir o documento se for necessário. Devem manter uma lixeira para recolher as latas, não podem usar carrinhos no meio da multidão e nem um isopor de tamanho maior. Neste ano, a Prefeitura dobrou o número de vagas. Serão 8.000 ambulantes nas ruas. Sidney, que sempre atua no carnaval, está preocupado. Tem muita gente desempregada, o povo precisa ajudar o povo, mas a concorrência vai ser grande, né? Mas, né, o pessoal novo que está chegando agora vai pensar que é uma coisa, no fim é outra. A justificativa é que o carnaval também cresceu. A Prefeitura estima que a gente vai ter quase 3 milhões de pessoas na rua em São Paulo, né? O ano passado era 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, então... Pessoal, a gente acredita que pelo menos qualidade no serviço e oportunidade de trabalho para todo mundo a gente vai conseguir dar. Olívio está otimista. Se for que nem o ano passado, eu quero dobrar, né? Que o ano passado foi 7, foi 8, chegou quase 8.000 livre. Então esse ano eu quero ver se eu vou para 16. A mulher dele vai acompanhá-lo, mas não só para trabalhar. Ali trabalhando, mas não custa nada dar uma mexidinha de vez em quando. E a gente vê muita coisa legal no carnaval. A polícia da Malásia abriu uma investigação sobre a morte do irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Kim Jong-nam teria sido envenenado no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, enquanto esperava um voo. Apesar da confirmação da identidade pelo governo malaio e por agências de notícias internacionais, a Coreia do Norte não confirmou se o homem morto é mesmo o meio-irmão de Kim Jong-un, o atual líder norte-coreano. Kim Jong-nam tinha por volta de 45 anos e vivia fora da Coreia do Norte desde 1995. Ele era conhecido por ser contra o regime norte-coreano e pelas críticas ao meio-irmão. O principal conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos anuncia sua saída da administração Trump depois de polêmicas por conta de suas ligações com a Rússia. Michael Flynn, um dos nomes fortes do governo Trump, admitiu que mentiu sobre o conteúdo de suas conversas com o embaixador russo antes da posse de Trump. No encontro, segundo Flynn, foram discutidas as sanções contra o governo russo impostas pelo ex-presidente Obama por causa da suposta interferência russa na eleição americana. Com a renúncia, a Casa Branca já anunciou que o tenente-general reformado Joseph Kellogg, que serviu no Exército entre 67 e 2003, vai assumir interinamente o lugar de Flynn. Em meio à polêmica que deve ser apurada com o interrogatório no Senado, o governo russo declarou que a questão é um assunto interno americano e que o Kremlin não vai comentar. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O general Michael Flynn ocupava um cargo muito importante na Casa Branca. Ele era assessor de segurança nacional. Foi obrigado a se demitir ontem à noite, e isso porque escondeu coisas importantes que havia conversado antes da posse de Donald Trump com o embaixador russo em Washington. O general Flynn tinha sido exonerado por Barack Obama em 2012, quando ele era chefe do Serviço de Inteligência do Exército. Passou para a reserva. No final de 2015, ele foi convidado a fazer conferências em Moscou. Recebeu dinheiro por isso e foi fotografado ao lado de Vladimir Putin. Mas as relações entre a Rússia e os Estados Unidos estavam e ainda estão num ponto muito baixo. Existem as sanções econômicas votadas nas Nações Unidas porque os russos invadiram a Ucrânia e anexaram a Península da Crimeia. Eis que o governo russo se entusiasmou quando Donald Trump, na campanha eleitoral, criticava a União Europeia e a OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Isso era música para os ouvidos de Putin. E a Rússia interferiu na campanha presidencial do ano passado. Ajudou a vazar os e-mails de Hillary Clinton, adversária democrata de Trump. Mas uma coisa são operações clandestinas, outra coisa são relações formais entre dois governos. O recém-demitido Michael Flynn ignorou essa diferença. Ele deu a entender em telefonema ao embaixador russo que Donald Trump, tão logo tomasse posse, abandonaria as sanções contra o governo dele. Flynn escondeu esse detalhe do vice-presidente Michael Pence, superior imediato dele.
Vocês então podem me perguntar como é que essas coisas acontecem. Pois o governo de Trump, que completa um mês na semana que vem, é uma bagunça, é uma máquina caótica, é a casa da mãe Joana. Todo mundo dá palpite em assunto de todo mundo. E o próprio Donald Trump acredita que governar é soltar frases de efeito pelo Twitter e transformar as cerimônias da Casa Branca em reality show. É coisa de amador, é coisa de incompetente. É assim que o mundo gira. Boa noite. A chuva diminuiu muito sobre São Paulo nos últimos dias, graças a um fenômeno que a meteorologia chama de sistema de alta pressão atmosférica. Pois é, Gamberini, é esse sistema que vai manter os próximos dias quentes e mais secos aqui na capital. A Luciana Magalhães traz mais detalhes da previsão para São Paulo e todo o Brasil. O tempo continua bastante instável na porção centro-norte do país. Nuvens carregadas se concentram sobre o Mato Grosso, sul do Amazonas, do Pará até o Maranhão, onde chove forte de forma volumosa amanhã. E o calor continua provocando pancadas de chuva em todas as áreas brasileiras, com exceção das áreas em amarelo, que terão tempo firme. E o calor continua em todo o Brasil, só algumas áreas do centro-oeste que terão temperaturas mais frescas por causa da chuva. E esse é o caso de Brasília, que amanhã terá máxima de 28 graus. Mas em Porto Alegre, máxima de 32, em Manaus 33 e em Recife, máxima amanhã também de 32 graus. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. Bem, o tempo continua firme e quente nesta quarta em todo o estado, com exceção da faixa leste, que inclui o litoral e a capital, onde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Calorão amanhã de até 35 graus em São José dos Campos, máxima de 33 em Sorocaba e também em Caraguatatuba. Aqui na capital podem ocorrer pancadas de chuva isoladas nos próximos dias. E as temperaturas não variam muito e o calor continua, mas as máximas caem gradativamente, com máxima de 33 amanhã, de 32 na quinta e de 31 graus na sexta-feira. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as perspectivas do Brasil na conquista de novos acordos comerciais. Entrevisto Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Londres e Washington, nos governos de Fernando Henrique Cardoso. Hoje, Rubens Barbosa é presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp. Muito obrigada por estar conosco. E eu quero começar sobre um artigo seu que foi publicado hoje no Estadão, em que o senhor faz uma avaliação da política externa do governo Temer e as novas diretrizes para o Itamaraty sob o comando de José Serra. O que é que o senhor destaca como mudança mais significativa nesses novos tempos? Olha, eu acho que a coisa mais importante que aconteceu nesses 9 meses no Itamaraty foi a volta da importância do Itamaraty no contexto da política interna brasileira. Quer dizer, o Serra conseguiu, primeiro, eliminar a influência ideológica na política externa, que não foi pouca coisa, porque afetou a toda a política externa. Segundo, o Serra conseguiu recursos para contornar as dificuldades financeiras. O Itamaraty estava passando por muitas dificuldades. Teve colegas nossos, embaixadores, que colocaram dinheiro do próprio bolso para o Brasil não ser despedido das embaixadas no exterior, alugadas, né? E o Serra também conseguiu trazer para o Itamaraty a Apex, a Agência de Promoção de Exportação, e a Secretaria da Camex, que é a Câmara de Comércio Exterior, que discute sobre a política comercial brasileira. Então, eu acho que esses 3 fatos são a marca, até agora, da nova política externa do governo Temer. Há também uma série de medidas, né, sobretudo na área comercial, com a negociação com a União Europeia, com a abertura de conversas para outros países importantes, como o Japão, como a Coreia, como o Canadá, que vão levar tempo, né, para se materializar em acordos, mas pelo menos mudou a política, que era de total confiança na OMC, na Organização Mundial de Comércio, nas negociações da rodada de Doha, né, de liberalização e tal, de regras,
que fracassou. Então, nos 13 anos do governo anterior, do Lula e da Dilma, nós ficamos dependentes do comércio, das negociações multilaterais, e quando o mundo inteiro assinou mais de 400 acordos, o governo brasileiro e o Mercosul assinaram 3 acordos, com Israel, com o Egito e com a Autoridade Palestina, acordos que não são relevantes do ponto de vista comercial. Isso está sendo revisto com uma nova atitude de negociação comercial para o Brasil voltar a se inserir nos fluxos dinâmicos de comércio exterior. Bom, e aí então, pelo que o senhor fala, com esse novo perfil, o senhor exibe que acredita que temos sim pela frente oportunidade de novas parcerias, novos acordos. O Brasil esteve presente no Fórum Econômico Mundial em janeiro. Eu quero saber dessa presença. Foi apenas assim, o Brasil esteve presente e marcou presença, ou se isolou combalido pela imagem desgastada, pelas dificuldades internas e os desafios externos? Olha, o Brasil se isolou das negociações comerciais. O fluxo de investimento caiu um pouco, mas é muito alto, ainda é dos maiores, né, no mundo inteiro. Na reunião de Davos, a América Latina, em geral, tem um perfil muito baixo. Nós temos que reconhecer que, sobretudo na América do Sul, nós estamos numa situação difícil, porque a América do Sul, com as crises, né, da Venezuela, a crise do Brasil, a crise da Argentina, ela se tornou um pouco relevante, né? Nós estamos agora, felizmente, no caso do Brasil, começando a sair. As medidas estão começando a dar resultado e esse ano nós vamos crescer meio ponto, 0,7, variam as apreciações aí. Mas a gente está saindo de 3 anos de recessão profunda, né? O ano passado 3,5%. Então, nós vamos estar no fim desse ano de 17, crescendo razoavelmente, porque já há projeções aí para 2018 com um crescimento de mais de 2%. Se isso ocorrer, essa situação em que o Brasil foi colocado pelas medidas equivocadas de política econômica, pela ausência de política externa, por tudo o que aconteceu nesses últimos 13, 14 anos, o Brasil vai começar a ter de novo uma oportunidade para captar investimentos produtivos, para você começar a ter empregos aqui, porque essas reformas que estão sendo aprovadas, que são muito importantes, vão aliviar a perda de competitividade da economia brasileira. O Brasil está sofrendo é uma expectativa, porque as reformas ainda, né, no debate, tudo isso é muito incipiente. Na verdade, elas estão lá encaminhadas, mas ainda distante de serem aprovadas conforme foram apresentadas. Se você olhar, eu fiz uma outra análise aí outro dia sobre a síndrome do pessimismo. Quer dizer, essa posição não leva em conta tudo o que foi feito. Nesses 9 meses de governo Temer, foram feitas mais mudanças importantes do que nos 15 anos dos governos anteriores. Quer dizer, você passou a lei, não é que não foram feitas as reformas, elas começaram a ser feitas. Houve uma lei, foram aprovadas pelo Congresso. O que é curioso aqui no Brasil, a contradição que a gente vive, é que nós estamos com um governo politicamente complicado. Muitos acham que é um governo fraco. O Congresso está do jeito que está, muitos acham que está desmoralizado. A classe política está envolvida com a Lava Jato. Com tudo isso, nós aprovamos a lei das estatais, aprovamos uma série de medidas que têm profundo impacto na economia, aprovamos a lei que limita o gasto público, e agora o governo está prometendo, aí sim, essas foram aprovadas, já não foram discutidas, foram aprovadas. O que está começando a ser discutido é a reforma da Previdência, a reforma do trabalho, a reforma tributária. Porque essas são apresentadas como reforma. E as que o senhor mencionou anteriormente são apresentadas como projetos de grande relevância, de grande importância. A PEC não, a PEC do texto foi uma reforma, porque não havia, isso nunca houve no Brasil, essas restrições. O que eu estou querendo dizer é que, em termos externos, você perguntou do fórum, né?
Quer dizer, o Brasil e a Argentina entraram muito desgastados nessa reunião. É importante a presença, mas não teve repercussão. Tinha o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que estava acontecendo na Europa, que são coisas que têm muito mais importância do que o que está acontecendo no Brasil. Agora, a percepção externa é que na medida em que essas reformas se aprofundem e o Brasil volte a ter estabilidade econômica, regras claras para investimento, essa tendência de crescimento vai melhorar bastante. Encerrando, sobre as ações de Donald Trump que reforçam a ideia de que, para ele, aquele slogan, os Estados Unidos em primeiro lugar, é mesmo para valer. E eu termino perguntando, o Brasil está sob ameaça? Não, eu acho que o Brasil não está sob ameaça porque o Brasil não está nos radares dos formuladores da política americana. O Brasil não tem nenhum problema com os Estados Unidos, porque o principal ameaça, nós estamos vendo isso com o México, com o Canadá, com a China, esses países têm grandes superávites em relação aos Estados Unidos. O Brasil tem déficit. Então o Brasil não é alvo. Nós vamos ter um efeito em relação aos imigrantes, vamos ter na área comercial mesmo, pode ser que haja algum problema com alguns produtos, como existe no aço. O sistema geral de preferências, que é um sistema unilateral de vantagens para os países em desenvolvimento, talvez termine, mas o Brasil não está em nenhum momento como prioridade para a política externa americana. Ainda bem. É muito bom, porque nós temos que fazer o dever de casa. Temos um tempo. Para poder aumentar a exportação e atrair investimento, nós temos que fazer o dever de casa, que é a aprovação dessas reformas. E eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado. Estela. Daqui a pouco as notícias do futebol. Gabriel Jesus se machuca e vai desfalcar o Manchester City por 3 meses. Quanta alegria, e o Zeca tem mais contas pra pagar. Não estressa, começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve não. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. O que um bom time tem que ter? Espero que a gente acerte pelo menos um. Não importa a hora que eles vão jogar, né? Tem que é a chance real de brigar por um título. No futebol, ter um bom time é essencial, tanto na bola quanto nos comentários, é claro. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Semana difícil para o Palmeiras depois da derrota para o Ituano no fim de semana pelo Campeonato Paulista, né, Celso? Boa noite. Pois é, Estela, o clima no Palmeiras é de pressão sobre o técnico Eduardo Batista e também sobre os jogadores que precisam melhorar o futebol apresentado para atender às exigências dos torcedores. Os atletas do clube reconhecem os erros no último jogo e evitam culpar o esquema tático adotado pelo novo treinador. Nós temos erros. Dificilmente nós vamos fazer aí uma partida perfeita, né? Mas se você analisar bem, sempre no primeiro tempo, no começo de jogo, a gente
No começo dos jogos a gente está sempre criando chance, sempre criando oportunidade para fazer o gol. É o começo de um trabalho, né, cara? E é difícil você ter um resultado tão rápido assim. Agora, falando um pouco, o PSG tá fazendo um chocolate em cima do Barça. Estão fazendo né? um baita de um barulho porque o Palmeiras perdeu do Ituano por 1-0. Imagina se fosse o Eduardo Batista, o técnico do Barcelona, perdendo de 4-0 do Paris Saint-Germain. Aí só tem que ter calma, tem que ter muita calma, é um começo de trabalho, 2 jogos oficiais apenas, não justifica essa pressão da torcida sobre o Eduardo Batista. Agora, essa derrota do Barcelona realmente é surpreendente. Impressionante, né? E com ótima performance na estreia do futebol inglês, o brasileiro Gabriel Jesus, olha, vai ficar 3 meses fora dos gramados. Celso, que triste notícia, Pois né? é, o novo ídolo do Manchester City fraturou o osso do pé direito durante a partida de ontem e agora deve ser submetido a uma cirurgia que deixará o atleta fora dos gramados por até 3 meses. Num lance inocente, durante a partida contra o Bournemouth, nesta segunda-feira, Gabriel Jesus teve que deixar o campo aos 14 minutos do primeiro tempo devido a uma lesão. A partida terminou 2-0 para o Manchester City, mas exames médicos detectaram que o atacante brasileiro teve uma fratura grave no osso chamado quinto metatarso do pé direito e será submetido a uma cirurgia cujo tempo de recuperação é de até 3 meses. Enquanto Jesus recupera, o atacante argentino Agüero, que foi para o banco assim que o brasileiro chegou ao time inglês, terá a chance agora de voltar a ser titular e mostrar serviço, antes que seja devorado pela joia brasileira de apenas 19 anos. Tá bom por hoje, Obrigada, né? Celso. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias, entre elas a praga do Agüero, em nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você. Até lá. O apresentador João Gordo comanda a gastronomia do Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.